pouquinho aqui do nosso setor paulista de produção de mandioca e derivados. Bom, prazer é todo nosso recebê-lo por aqui, ter aceito o nosso convite. Eu pergunto como é que está o clima nesse momento em Cândido Mota. Pelo menos aqui na cidade de São Paulo caiu bastante a temperatura e, lógico, chove desde a madrugada. Como é que está o tempo, a temperatura aí? O tempo está bom, está chuvoso, temperatura baixa? Como é que está nesse momento? Sábado começou a chover aqui na região. Choveu sábado, choveu domingo, até hoje de manhã, amanheceu chovendo. Uma chuva já, aquela necessária e suficiente para iniciar o plantio da mandioca. Tá? Então, a chuva foi até agora há pouco e firmou o tempo ainda está um pouco escuro, né? Mas a previsão aí é de um pouco mais de chuva. E a temperatura aqui ainda está na média, aí de uns 20 graus, abaixou bem. Né? A gente estava aí com uma faixa de 30, acima de 30, né? Então não está frio totalmente, mas já dá para usar uma blusinha, né? É bem por aí. Mas o que era esperado e chegou é finalmente a abençoada chuva, né? É, Coincide o plantio com a colheita? Como é que é esse ciclo da produção de mandioca? exatamente, coincide, né? Tanto o plantio da mandioca, período ideal na nossa região e todo o estado de São Paulo, é de maio a setembro. E a colheita também, o pico da colheita também é de maio a setembro, quando se acumula o maior teor de amido nas raízes, né? Então aí aumenta o rendimento tanto ao produtor em peso, como também ao industrial na extração de farinha, de fécula e de derivados em geral. Bom, é exatamente nessa questão, né, do teor do amido, né? Ele está satisfatório para a indústria, está dentro daquilo que era esperado para essa safra. Como é que está essa situação do teor de amido da mandioca? Até agora ele está um pouco abaixo do ano passado, talvez em função da falta de chuvas recentes. Mas ele está se recuperando rapidamente na entrada agora já de maio para junho. Os teores já estão chegando até a 600 gramas por 5 quilos de peso seco, né? Que já é um índice assim bastante até elevado, né? Para mandioca nessa época do ano. De agora em diante, os teores tendem a se estabilizar aí na faixa de 600, com picos até de 700 gramas, o que é muito bom. Então é hora de acelerar a colheita, né? A rama também está madura, é hora de acelerar o plantio com a chuva que já veio, né? Então é pico de trabalho de maio a setembro. Bom, trabalho não falta, sem dúvida nenhuma, mas aquilo que o produtor, o plantador, né, ele espera, assim como a indústria, por sua vez, é rentabilidade. Para o produtor, Com como é que está a certeza. rentabilidade nessa safra? Olha, caiu muito, viu? Do ano passado para esse ano, quase 40% de redução dos preços, em geral, tanto da matéria-prima raiz de mandioca, como dos derivados, farinha de mandioca e fécula. Todos eles proporcionalmente tiveram uma baixa acentuada. O produtor hoje, ele tem aí um custo de produção, vamos assim dizer, em torno de 300, R$ 350 por tonelada. E aqui já o preço que tá saindo com a gramatura dela, 75 centavos a grama. Então, se multiplica isso por 600, você vai para 450, né? Então, está ainda numa faixa boa de rentabilidade. E de agora em diante, o mercado já começou a melhorar um pouco em função das compras de farinha de mandioca da região Nordeste, aqui na região, tá? E isso sempre costuma puxar os preços e deixar bons preços no mercado, tanto para o fabricante como para o produtor em geral. Agora, esse mercado, sem dúvida, fécula, farinha, ele tem uma participação muito efetiva do Estado de São Paulo, assim como a região Nordeste é indiscutível, né? Com Agora, certeza. por que que houve uma queda na rentabilidade, nos preços? O que que aconteceu? Foi oferta, maior oferta ou menor consumo? Qual foi o motivo dessa queda na rentabilidade nos preços pagos ao produtor? Foi maior oferta, realmente. Quando o preço esteve assim excepcional, né, há um ano atrás, quase o dobro do atual, e até mesmo passando de R$ 1.000 a tonelada, certo? Chegou a R$ 2.000, 2.150 no pico, né, do preço ano passado.
É claro que isso estimula, incentiva muito o plantio e, consequentemente, aumenta muito a oferta no ano seguinte, né? Que o ciclo da mandioca é no mínimo um ano, para você arrancar com um ciclo, 12 meses, de forma que o que se faz hoje em plantio reflete daqui a um ano exatamente, com mais ou menos oferta. E é isso que dá ritmo ao mercado, né? Oferta e procura, pura e simplesmente, certo? E alguns outros agravantes, que depois a gente pode até comentar aqui, que é mais específico do estado de São Paulo, que é a reoneração do ICMS. Aliás, falando sobre essa questão do ICMS, aproveitar, né? Primeiro, né, o Estado de São Paulo se posiciona como, no ranking, se puder classificar dessa forma, no ranking nacional da produção de mandioca, de fécula, de farinha, diante de outros estados, né? E a gente fala exatamente sobre essa questão tributária que vem mais nas costas do produtor ainda, né? São Paulo é o quarto estado, né? Nós temos aí na dianteira Pará, Paraná, Bahia, aí a quarta posição fica entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Esse é o ranking. Agora, em produtividade, São Paulo é o primeiro, né? A gente tem aí médias de produtividade fechando o ano passado de 29 toneladas por hectare, né? Então, nós temos essa liderança de produtividade, reflexo do melhor preparo dos produtores, do melhor uso de tecnologias, das variedades específicas aqui geradas pelo Instituto Agronômico de Campinas, que dá mais produtividade. Então, tudo isso soma, dando uma liderança de produtividade. Em termos de industrialização, nós seríamos apenas atrás do Paraná, Mato Grosso do Sul, ou quase junto, terceiro em industrialização da mandioca para comercialização, na forma de farinhas, féculas e modificadas. Bom, essa questão toda, né? Não vamos deixar de lado essa questão da tributação, né? Um problema muito sério, né? Agora, qual que é o ciclo da mandioca em si, né? Nós temos aí várias variedades, né? Inclusive com o próprio apoio do Instituto Agronômico de Campinas, né? Qual que é o ciclo para plantar e colher no ponto certo? Para a indústria, 12 meses, né? Que é o nosso caso. Então, para você colher no primeiro ciclo, 12 meses. No segundo ciclo, 18 meses, né? E aí essa opção é do produtor, em função dos preços de mercado, ou ele colhe logo quando completa um ano, ou segura estrategicamente para ganhar preço para um ano e meio adiante, né? A mandioca tem essa vantagem, né? E o armazém dela é o subsolo, né? Então não tem assim um custo de armazenagem para você carregar. Também a questão de você deixar de um ciclo para outro ciclo, temos hoje bons herbicidas que seguram o mato competição, né? Herbicidas que são bastante divulgados aí, também pelo Instituto Agronômico de Campinas, que são bastante eficazes no controle do mato. Bom, e lógico, tudo isso representa custo também, né? É lógico que o produtor tem que carregar um custo também elevado. Não é só deixar lá 12 meses, colher, né? O solo já está adequado, adaptado, né? Não é por aí, né? O custo de produção também é elevado, não? Assim, a mandioca evoluiu bastante em tecnologia, né? Não se planta mais mandioca como antigamente, que se plantava assim, só por plantar. Agora não, tem o preparo do solo, tem o uso de adubação, o uso de fertilizantes específicos, herbicidas registrados no Ministério da Agricultura, específicos para mandioca, tem a plantadeira, né, uma máquina bastante eficaz no plantio, e também estão se desenvolvendo as colheitadeiras, ainda não completas, porém já nos 50% da operação é mecanização agrícola na colheita. Então, tudo isso é claro que vai melhorando o setor, mas também, consequentemente, vai aumentando o custo de produção. As vantagens são, né? Nós temos maniva que não é semente, e a maniva semente é da própria, praticamente sem custo ao produtor. Os produtores repassam essas manivas de um para outro, enfim, custo só de tirar a rama no momento certo, carregar e levar para outra lavoura, né? Outra rota. Então, é uma grande vantagem. E aí, o normal, né? Aí os pratos culturais são normais, ela utiliza, assim, um pouco mais de mão de obra do que as demais culturas,
mas ela tem grandes vantagens. Por exemplo, nos veranicos que nós tivemos recentemente, a mandioca resistiu bem, sabe? Não houve perdas significativas como houve para a soja, milho, outras culturas que coexistem com a mandioca aqui no estado de São Paulo, principalmente aqui na nossa região, né, de Cândido Mota, Palmital, aqui entre Marília, Ourinhos e Presidente Prudente. Bom, e quando se fala do governo, né? Não estou falando do governo federal, estou falando do governo estadual, né? Como é que está essa questão, né, dos produtores, né, com relação ao próprio governo, né, cobrança de impostos, incentivos ou não? Como é que está essa relação entre os produtores e o governo estadual? Olha, nós sempre tivemos um bom relacionamento com ambos os governos, tanto federal como estadual. Porém, esse ano especificamente, o governo estadual ele revogou o artigo 43 do anexo 2 do Regimento Interno de ICMS no Estado, e isso acarretou o quê? De imediatamente, na virada de abril para maio, o ICMS, que era reduzido a base de cálculo para 7% sobre as vendas, voltou a ser 18% sobre as vendas dentro do estado de São Paulo. Então, uma diferença de 11% que as indústrias não conseguem repassar para os produtos, para os consumidores. É uma baita diferença. As margens do setor aqui, de um modo geral, varia de 3% a 8%. Então, se você tem uma sobrecarga de 11% em diferença de ICMS, inviabiliza totalmente o setor. Nós estamos aí na expectativa que a Secretaria da Fazenda e o próprio governador de São Paulo reveja essa decisão, né, e mantenha esses benefícios fiscais, pelo menos até a entrada da reforma tributária, que nós já sabemos que lá a mandioca vai ter uma classificação diferenciada, por ser um produto minimamente processado, né, no caso das farinhas, das tapiocas, e aí nós teremos isenção. Temos isenção no estado de São Paulo para a farinha de mandioca. Porém, no dia 31 de dezembro, se o governo de São Paulo não abrir mão da revogação dos benefícios, ela também vai ser onerada no ano seguinte, né, em 2025. E produtos derivados de mandioca, hoje todo mundo come, né? Pão de tapioca, pão de queijo, né? São produtos aí de maior valor agregado. E farinha de mandioca de diversas formas, farofas temperadas, biscoitos de fécula, enfim. Hoje o consumo é bem diversificado. Mas a predominância é do consumidor de baixa renda, cujo poder aquisitivo é baixo. Então, se reonerar com impostos, vai ficar muito difícil essa relação de produção e consumo para a farinha de mandioca. E é um produto estratégico nutricionalmente, né? Não tem glúten de forma nenhuma, nada de glúten, não tem gorduras de forma nenhuma, então é um produto isento desses componentes e traz aí uma qualidade e uma aplicação bastante saudável para os alimentos a partir de mandioca. Então, tudo isso deveria ser ponderado nessa política tributária para que fosse contemplada essas especificidades da mandioca e dos seus derivados no mercado. Né? Não dá para tratar alimentos desiguais, né, como é a mandioca, com tributação igual. Né? Hoje, os maiores tributos estão aí na faixa de 25% ou até mais, e você imagina a gente voltar a 18%, um alimento básico da culinária trivial da população de baixa renda, principalmente. Né? É uma coisa desproporcional. Assim, não há coerência nessa política tributária. Mas a associação já esteve em reunião com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, também enviei documento diretamente para o governador de São Paulo, só que nós estamos já terminando o mês de maio e sem sucesso, nada, nenhum retorno, nenhuma resposta, né? E a gente vai avançando com absoluta insegurança jurídica. Como se vai fazer a nota fiscal? Nós temos que entrar no regime novo e inviabilizar as margens de comercialização, ou temos que aguardar o que o Estado ainda está cogitando de reavaliar, né?
Outra coisa, o nosso impacto na receita do agronegócio paulista é 0,004%, ou seja, desprezível, né? O governo manter um benefício fiscal para a mandioca, muito pelo contrário, vai redundar em maior distribuição de renda nos municípios das pequenas cidades do interior paulista, no Oeste Paulista, no Nordeste Paulista, né? Todas essas regiões que a mandioca tem uma expressão econômica e mais ainda social, né? Na geração de emprego e rendas, da viabilização da agricultura familiar, da viabilização dos assentamentos da reforma agrária. É com mandioca que se alavanca e se viabiliza essas estruturas de produção no estado de São Paulo. Bom, o senhor disse que, por enquanto, o governo do estado não acenou com uma resposta, mas ela tem que ser breve. Com certeza, né? Nós estamos nesse embate aí desde 30 de março, porque a data seria 30 de abril, quando foi revogado o artigo 43 do anexo 2 do RCMS. Um mês antes a associação já estava se mobilizando e mandando documentos, ofícios, esclarecendo ao governo do estado o risco que nós correríamos. Então passaram 60 dias quase, e até agora o governo de São Paulo está totalmente insensível para essa reoneração que já está valendo e está prejudicando severamente o setor. Muitas fábricas, principalmente as de fécula de mandioca, estão para parar a produção, porque elas que vão mais sofrer, né? A farinha ainda tem até 31 de dezembro isenção, farinha de mandioca é comum. A farofa também aumentou, mas ela está em 12%. A fécula não, a fécula vai para 18%. E é da fécula que se faz pão de queijo, é da fécula que se faz tapioca, que hoje está muito em voga, certo? Então, assim, é uma brutal prejuízo aos produtores de raiz, né? E se as indústrias não tiverem condições de moer essa mandioca, os produtores de raiz não têm para quem vender. O produto é perecível. Você pode deixar de um ano e meio, mas a partir do momento que o produtor precisa vender, ele precisa desocupar, entregar a área, pagar os seus financiamentos no banco, ele tem que arrancar e a indústria tem que moer rapidamente, porque o produto arrancado não industrializado é perecível, né? É um carboidrato e após 2 dias de colheita já começa uma reação enzimática, começa a azular a raiz e já começa a trazer problemas na qualidade da farinha e da fécula de mandioca. Bom, José Reinaldo, a gente espera que o governador, né, Tarcísio, tome conhecimento desse pleito tão importante para o setor. Agora, em outros estados, Pará, Paraná, como o senhor mesmo disse, como é que é a questão, o tratamento tributário aos produtores? Tem muitas diferenças em relação àquilo que está sendo, pelo menos, cogitado para o estado de São Paulo, no caso aí da fécula, né, na fécula, desse aumento de impostos? Uhum. Olha, nós temos aí um marco temporal. De 30 de abril para trás, todos os estados estavam igualados, porque os governos estaduais desses estados, Pará, Paraná, Mato Grosso do Sul, aqui nossos vizinhos, Minas Gerais, Santa Catarina, que são estados produtores também de mandioca e concorrentes do estado de São Paulo. Eles seguem o que o convênio do governo federal, do Conselho Nacional de Política Fazendária, decidiu, ou seja, a prorrogação do convênio ICMS 153 do ano de 2004, que vem sendo prorrogado, já 20 anos de benefícios fiscais, e agora prorrogou para 30 de abril de 2026. Os governos que eu citei, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia, que são também produtores e concorrentes, seguiram a orientação federal, ou seja, é muito fácil, muito simples. Cada governador, o ICMS é autonomia dos estados, é gestão estadual. O governador basta aderir ao convênio federal, né? Ele estará plenamente dentro da lei, né? E aí esse convênio ICMS 15304, que foi prorrogado para 30 de abril de 2026, admite a redução da base de cálculo
de todos os derivados industrializados da mandioca para 7%. Então, o que acontece? O Paraná está a 7%, o Mato Grosso do Sul está a 7%, a Bahia, Minas Gerais, e nós, não, nós estaremos aí a 18%. Imagina, 11% de diferença, quem vai ganhar concorrência, né? O mercado é altamente concorrente, inclusive aqui dentro do estado de São Paulo, que é também o estado maior consumidor dos produtos derivados de mandioca, quem vai ganhar concorrência aqui são os nossos amigos fabricantes de farinha, fécula e demais derivados do Paraná, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais. Então fica aí uma competitividade, né, uma concorrência desleal, não que os nossos colegas de lá querem, mas é porque o governo de São Paulo está insensível a essa equalização tributária necessária para manter o equilíbrio das forças de procura e oferta de mandioca, das forças de comercialização e de venda dos produtos derivados de mandioca do estado de São Paulo, dentro do estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, porque hoje não existem mais fronteiras, tanto para produção como para comercialização dos produtos de mandioca. O Brasil inteiro produz e comercializa. Então tem que ter um regramento equilibrado, equânime, entre os estados produtores, para que só decidam mesmo as forças naturais de mercado, né, de oferta e procura. E é o que não está acontecendo. A interferência do governo de São Paulo está sendo muito perniciosa para essas relações de comercialização dentro e fora do estado de São Paulo para o nosso setor. Bom, nós torcemos por aqui para que haja um equilíbrio, bom senso e o pleito seja atendido o quanto antes, né, para que tenha rentabilidade, renda na atividade, que é o que todos procuram, todos buscam. José Reinaldo, muito obrigado. Quer deixar um recado para o produtor que nos acompanha? Não só o estado de São Paulo, mas o Brasil afora, né, um recado que se deixa para os produtores aqui de mandioca e, lógico, os derivados que a indústria produz também. Não, eu tenho um recado otimista para todos os produtores de mandioca e industrializadores de farinhas, féculas e derivados, né? A mandioca tem um futuro brilhante dentro desse contexto de mudanças climáticas, porque ela é uma cultura rústica, ela é natural do Brasil, ela se adapta a condições de produção que outros produtos aí de alimentícios da nossa agricultura não conseguem sobreviver, né? Veja aí, os veranicos afetam diretamente a soja, o milho, o arroz, o feijão, afeta também a mandioca? Menos. Então, por ser uma raiz, por ter as suas características de adaptação climática em todo o território brasileiro, é um alimento estratégico, é uma questão de segurança alimentar para o Brasil e também para outros países, né, que têm clima tropical. Então, dentro disso, tirando aí essas efemeridades, né, esses problemas momentâneos aí de interferências negativas das políticas tributárias, se a gente equacionar isso, o setor vai ter assim, um espaço muito grande, muito bom dentro do cenário de vendas de produtos minimamente processados, de produtos saudáveis, né, sem glúten, sem gorduras, para a população de todos os níveis, principalmente de baixa renda, sempre. Né? Temos ainda um mercado de exportação grande a ser conquistado, então o que a gente precisa? Ânimo, coragem, botar a mão no chão, né? A terra está molhada, a rama está madura, é tempo de plantar mandioca em todo o Brasil, de maio até setembro. Né? E é tempo sempre de comercialização nesse período do ano todo. Né? A gente pode industrializar e comercializar durante o ano todo. Nós temos variedades que são boas de amido, de matéria seca, os 12 meses do ano. Né? A Embrapa está lançando novas variedades, o IAC também. Então, nós temos aí um investimento muito pequeno na tecnologia, nós estamos aí com uma possibilidade muito grande de termos produtos bons e baratos para os consumidores de todos os níveis o ano todo.
Tá certo. Recado dado, conte conosco também no Tempo e Dinheiro. Foi um prazer falar contigo. Numa próxima ocasião, a gente volta a tratar um pouquinho sobre o mercado e, quem sabe, com alguma novidade aí assinada ou pelo menos garantida pelo governo do Estado de São Paulo nesse quesito aí do ICMS, dos impostos. Muito obrigado, Zé Reinaldo. Confiamos no governo do Estado de São Paulo, que ele se sensibilize e reveja essa posição de reoneração do ICMS dos produtos derivados da mandioca aqui no Estado de São Paulo. Confiamos. Obrigado, até uma próxima. Portanto, conosco, José Reinaldo Bastos da Silva, da APIMESP, Associação de Produtores de Mandioca e Derivados do Estado de São Paulo. E a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez, né? Além de curtir, comentar, compartilhar nossas informações nas mídias sociais, que aí estão, né? Você já sabe o endereço. Se inscreva também e faça também parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Está aí o telefone, avisa os amigos. Olha o João Batista ali, ó, fazendo um convite especial. 19998132915. E a todos que estiveram conosco, o meu muito obrigado e até uma próxima.